Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos conversar um pouquinho sobre os momentos que se seguiram à conversão de Saulo em Damasco. Eu tenho umas companheiras de gravação aqui que são as maritacas, que vão ficar ao fundo fazendo trilha sonora. Primeiro de tudo, gostaria de convidá-los mais uma vez a ler o livro Paulo Estevão, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nossos episódios destacam trechos desse livro, mas a leitura é insubstituível e muito preciosa, então fica sempre esse convite para a leitura do livro. Convido também vocês a ouvirem o episódio 4 dessa temporada, em que a gente comentou a conversão de Saulo. E agora a gente vai saber um pouquinho do que aconteceu após a conversão de Saulo, após o encontro dele com Jesus, o que aconteceu com ele quando entrou em Damasco, cego, acompanhado por Jacó, um dos servos que viajava com ele em direção a Damasco com ordens de prisão para todos aqueles que seguissem a Jesus naquela cidade, em especial um velhinho chamado Ananias. Bom, depois que Saulo entrou em Damasco, ele buscou então a amizade de Sadoc, um fariseu amigo seu de muito tempo, responsável pelas perseguições aos cristãos em Damasco, e foi lá conversar com ele, contar o que tinha acontecido e tudo, e ele foi expulso por Sadoc, em resumo. E ele volta então para uma estalagem e sua bolsa farta garante um certo conforto naquela estalagem ali após a sua conversão. Ele estava cego e ele passa então 3 dias em profundas meditações, em profundas orações, refletindo sobre sua vida do passado, refletindo sobre essa transformação tão vital, tão importante que tinha acontecido a partir do encontro com Jesus. Eu gostaria de destacar um comentário de Emmanuel sobre esse momento de reflexões profundas de Saulo. A leitura que eu vou fazer agora é a seleção de alguns trechinhos, tá? Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. Aí ele relembra da atitude de Sadoc ao expulsá-lo e ele reflete o seguinte: no apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas no torvelinho das lembranças destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro, pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Eu destaco desse trecho a parte que diz que as convenções humanas e os preconceitos religiosos davam a Saulo uma tranquilidade aparente e que bastou a intervenção da dor imprevista
para que ele percebesse o quanto ele era necessitado. Ele já havia conversado com Abigail sobre essa volúpia do cristianismo em relação ao sofrimento. Mas a verdade é que o Espiritismo nos ensina que a Terra é um planeta ainda muito imperfeito e nós podemos atestar isso no nosso cotidiano, nas dificuldades que enfrentamos, no quanto o egoísmo e o orgulho ainda dominam as relações. E aí, quando Jesus vem falando que vem para os necessitados, para os doentes, para os desamparados, para os abandonados, para os pobres de espírito, não é uma volúpia pelo sofrimento, mas é porque, na verdade, todos nós somos doentes em algum nível. Em alguns momentos de tranquilidade, nós podemos achar que não, que está tudo bem, que nós não temos grandes necessidades e para que eu preciso de um Salvador, como Jesus. Mas as necessidades e as dores aparecem nesses momentos difíceis e aí sim nós vamos perceber o valor daquilo que Jesus tem para nos oferecer. E nesse momento de vulnerabilidade aqui em que Saulo recapitulava sua existência e se arrependia dos seus atos, ele precisava muito de Jesus. E ele orou e pediu a Deus que o ajudasse nesse momento tão difícil. E o que acontece? Acontece aquilo que está narrado no Atos dos Apóstolos também, no capítulo 9, e que Emmanuel coloca aqui no livro, no capítulo 1 da segunda parte, chamado Rumo ao Deserto, que é o encontro de Saulo com Ananias. Então, depois que Saulo faz essas orações, Ananias chega à estalagem. Lá no livro de Atos, o que Jesus fala com Ananias está mais detalhado do que aqui no Paulo Estevão, mas aqui tem alguns detalhes da conversa de Saulo e Ananias que lá não mostra. Então acho muito legal a gente fazer essas comparações. Então quando Ananias se revela aquele mesmo que Saulo tinha ido perseguir em Damasco, aí Saulo aprende mais uma lição. E eu vou ler o trecho de Emmanuel sobre esse aprendizado, esse primeiro aprendizado de Saulo em sua vida cristã. Saulo pergunta: vosso nome? Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revocava-lhe à memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo sem conseguir a execução do grandíssimo desejo. Saulo tinha ido perseguir Ananias em Damasco, e Jesus envia esse mesmo Ananias para curá-lo, para visitá-lo na estalagem, no momento de supremo abandono. Olha como Jesus opera, olha como é que ele age na nossa vida. Eu ia dizer que são nas sutilezas, mas até perdeu a sutileza essa lição aqui, de tão óbvia, de tão clara e de tão bonita. E aí, num diálogo muito cheio de reverência, de humildade e de sincero desejo de servir a Jesus, acontece então a cura da cegueira que Saulo experimentou durante 3 dias. E é muito bonito isso, né? O perseguido vir contribuir e curar o perseguidor. Essa lição ela poderia ecoar nas nossas almas para a gente pensar na vida com um pouco mais de misericórdia, com um pouco mais de perdão, porque essa é a lei maior, né? A lei do amor. E é o amor que vai corrigir e que vai renovar as pessoas, as situações. É assim que o plano espiritual, em nome de Jesus, age em nossas vidas, sempre na direção do amor e do perdão. E aí, quando Saulo então é curado, convido vocês a lerem, esse trechinho eu não vou ler, ele fica muito feliz. E eu vou ler então o trecho desse que se segue à cura, como que os dois ali ficam felizes juntos, por ter sido instrumento dessa cura e o outro por ter sido alvo dessa misericórdia de Jesus.
agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava estendendo os braços em um transporte de gratidão e de amor. Ananias também não se conteve mais. Em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus, o velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador em um gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Em um minuto pareceu reaver todas as energias de sua vida. Voltando a si do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Ressuscitaste-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. Saulo, refletindo que Jesus fazia apologia ao sofrimento quando disse que vinha para os deserdados, que vinha para os abandonados da terra. Diante dessa cura oferecida por Jesus através de Ananias, Saulo experimentou alegrias enormes, profundas. Então, a alegria cristã vem de quando a gente se reconhece necessitado e recebe essa ajuda. O próprio Ananias não esperava que naquele encontro ele receberia tamanha misericórdia e ficasse tão alegre assim. Então, eu quis destacar isso aqui para mostrar também que o Evangelho de Jesus nos pede renúncias e sacrifícios. Saulo renunciou muito das suas posições humanas, mas Jesus não troca uma coisa pelo nada ou pela dor e pelo vazio. Muito pelo contrário, quando a gente ousa abrir mão de certas alegrias, entre aspas, humanas, em nome do Cristo, em nome da nossa renovação moral, a gente é preenchido, podemos ser preenchidos com muitas alegrias que Jesus misericordiosamente nos fornece, ainda que ainda não sejamos merecedores. Saulo ainda não tinha feito nada por Jesus, mas Jesus renova suas misericórdias e suas doações e seu amor para que Saulo começasse a se reerguer para a sua nova vida. Outra coisa que eu gostaria de destacar é sobre Ananias. Em Atos dos Apóstolos, se fala muito pouco de quem era Ananias antes do encontro com Saulo. Mas aqui no Paulo Estevão, Emmanuel conta que Ananias era um sapateiro de Emaús e tinha ido ao Jerusalém e ao templo para as festividades. E quando ele vê Jesus na cruz, ele fica muito tocado. E Jesus lança a ele um olhar. Eu vou ler o trechinho. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível para seu espírito. Aquele olhar traduzia um chamamento sagrado, que era indispensável compreender. Então, depois do sacrifício de Jesus, da ressurreição, Ananias fica sabendo da ressurreição, ele vai a Jerusalém atrás de Pedro e então começa a procurar saber sobre Jesus e a conhecer mais sobre ele, e aí ele se transforma em cristão, doa seus bens para a igreja de Jerusalém e se transforma em colaborador daquela igreja, junto de Pedro. Eu quis trazer esse trechinho também por causa desse olhar de Jesus para Ananias lá da cruz. No início do livro, no prefácio de Emmanuel destaca que todos nós temos um chamado, que cada um tem um chamado diferente para a sua contribuição na construção do reino divino em si mesmo
e na terra. E o chamado de Ananias foi um pouco diferente do chamado de Saulo. Foi só um olhar, não teve aquela visão, não teve aquela luz. Enfim, não dá para comparar aspectos exteriores, mas dentro do coração de Ananias, ele sentiu que aquele olhar tinha um significado para o seu caminho e tinha uma função na sua transformação. E Emmanuel nos diz que muitas vezes nós não reconhecemos o chamado de Jesus para o nosso caminho espiritual aqui na Terra por falta de atenção, por falta de estar olhando para isso, de estar atento a isso e de buscar alguma coisa que nos preencha, que nos dê uma razão maior para estarmos aqui. Então, o Minuto de Luz de hoje tem essas 4 lições importantes para nós. Todos nós somos necessitados em algum nível e por isso Jesus veio para todos nós. E reconhecer as nossas necessidades profundas do cristianismo, do amor, do perdão, da humildade, da caridade, da doação, do sacrifício, é muito importante para que a gente consiga se melhorar e limpar um pouquinho do nosso passado com as nossas atitudes do presente. A outra lição foi essa circunstância de Ananias, o perseguido, vir contribuir para o perseguidor Saulo, e isso é muito bonito. Isso mostra como Jesus traz o perdão nos níveis mais profundos e que poder de transformação isso tem nas nossas vidas. O outro aprendizado desse Minuto de Luz de hoje foi que a alegria que vem das misericórdias de Jesus quando nos colocamos na posição de necessitados diante dele são infinitas e valem cada renúncia que precisamos fazer para estar com ele. Por último, que todos nós temos o nosso chamado e que precisamos estar atentos, com os olhos espirituais abertos para recebermos esse chamado, seja num momento de oração, seja numa paisagem, seja, enfim, Deus tem infinitas maneiras de nos chamar. Que a gente escute então, porque ao contrário do que possamos imaginar, ser chamado por Deus a uma transformação tem muito mais a nos dar de alegrias profundas, verdadeiras, do que nós temos a perder de aparentes estabilidades e tranquilidades humanas. Então foi esse o Minuto de Luz de hoje, espero que tenha contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, escrevam para contato minutodeluz@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima!